Olá pessoal, na última aula nós aprendemos um pouquinho sobre a Revolução Russa. Nesta aula nós vamos falar sobre o Tratado de Versalhes, que é o tratado de paz ali no final da Primeira Guerra Mundial, República de Weimar e alguns outros acontecimentos importantes que acontecem aí pós Primeira Guerra Mundial. Para isso, caneta, papel na mão, caneta e prestem atenção nas datas e nos principais acontecimentos após a vinheta. Vamos aqui para a primeira parte de nossa aula. Primeiro, o Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi um acordo diplomático que aconteceu em Versalhes, França. E neste acordo, o país mais prejudicado nesse acordo foi a Alemanha. A Primeira Guerra Mundial termina com a vitória da Tríplice Entente. A Alemanha fazia parte dos aliados. E no Tratado de Versalhes, várias cláusulas ali presentes foram ali direcionadas para a Alemanha. E a Alemanha ficou totalmente assim, ela foi seriamente punida por este tratado. E uma das punições são: a Alemanha, ela perde 15% de seu território. Primeira Guerra Mundial, ali a Alemanha tinha conquistado territórios, né, queria formar um império alemão. Acontece a redução em 15%. Território ao leste vai para a Polônia, territórios ao norte vai para Bélgica e Dinamarca, e também ela é obrigada a devolver dois territórios, duas cidades que ela tinha capturado, tomado de conta aí lá na Guerra Franco-Prussiana em 1871. O território da Alsácia e Lorena, ela é obrigada a devolver para a França. E mais, a Alemanha se vê obrigada a pagar uma indenização aos países da Tríplice Entente e aos países que ela prejudicou. E o valor que ela tem que pagar em indenização equivalia aí mais ou menos, na época, o valor de 100 mil toneladas de ouro. É muita coisa. Ela vê também a sua produção industrial caindo. Por quê? A produção de carvão mineral cai em 30%. O Tratado de Versalhes ordenava que a Alemanha tinha que oferecer para a França por um período de tempo carvão mineral. E também a sua produção de ferro tem uma queda vertiginosa em 75%. Visto isso, a Alemanha ela sai da Primeira Guerra Mundial desolada financeiramente por conta dessas punições. Você achou essas punições muito altas? Então vamos acrescentar mais punições que estavam lá no Tratado de Versalhes. O exército alemão ele passou a ser limitado. A Alemanha não poderia ter mais do que 100 mil soldados voluntários. A Alemanha não poderia investir em aviões de guerra e também não poderia investir numa marinha militar. Então você pega todos esses fatores e soma um ao outro aí para observar como a economia alemã começou a entrar em declínio e que vai gerar aí um grande problema para a Alemanha. Lembrando aqui, lá no início da Primeira Guerra Mundial, o desejo da Alemanha também era conquistar colônias na África. E no Tratado de Versalhes, a Alemanha ela perde todas as colônias
que ela tinha relações diplomáticas e administrativas na África e na Ásia. A Alemanha aí perde tudo. O Tratado de Versalhes foi assinado no dia 28 de junho de 1918. Lá na Primeira Guerra Mundial, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, era um parceiro aí, era uma aliança da Alemanha. O que acontece que no ano 1916, o imperador austríaco Francisco José vai a óbito, falece, morre. A partir de então, a Áustria, morrendo o imperador, vem o filho do imperador. Lembrando que quem era o filho de Francisco José? Era o arquiduque que morreu lá no início da guerra. Sem herdeiro, a Áustria passa por uma instabilidade política. É formada uma Assembleia Legislativa ali para administrar o país. Do ano 1916 até o ano de 1933, aí, essa Assembleia Legislativa ela vai ali administrando a Áustria. A Áustria passa por uma onda sucessivas de revoltas, conflitos políticos. Somente no ano de 1933 que um cidadão chamado chanceler era o cargo dele, Dollfuss, ele suspende o parlamento e ele cria um estado autoritário, porque não tinha mais o parlamento, ele passa a governar sem o parlamento, criando um modelo autoritário. Em 1934, ocorre um golpe de Estado e outro chanceler é nomeado, um cidadão chamado Kurt Schüssling. E ele passa a governar a Áustria por plebiscito. A situação da Áustria vai corroborar para a fragilidade da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Vamos agora para a segunda parte de nossa aula. As origens dos governos totalitários. Terminando a Primeira Guerra Mundial em 1917, a Primeira Guerra Mundial termina em 1918, com o Tratado de Versalhes. Um ano antes, a Rússia ela abandona a guerra, porque a Rússia estava mais preocupada em resolver as questões internas. A Rússia estava lá passando por um processo de quê? De revolução comunista. Revolução Socialista na Rússia. Acontece que na Itália, a Itália também está passando por um período delicado. A Itália, no início da Primeira Guerra Mundial, ela fez um aceno ali para a Alemanha. Alemanha, sou tua amiga aqui, nós estamos juntos. Mas no decorrer da guerra, ela faz um pacto com a Inglaterra, chamado Pacto de Londres. E aí a Itália vai para o lado dos entendes, dos aliados, Inglaterra, França e Rússia, que saiu depois, Estados Unidos, e a Itália está ali. Termina a Primeira Guerra Mundial, a Itália não está feliz. Politicamente ela não está contente. Porque, primeiro, ela venceu a guerra porque ela estava do lado dos vencedores. Mas ela não teve muitos ganhos econômicos e tão poucos territoriais. Para não falar que ela não teve nenhuma expansão territorial, ela anexou ao seu território 2 territórios. Um que fica extremo norte da Itália, chamado Trentino Alto, e um que fica ali na divisa com a Áustria, chamado Venezia Giulia. Para quem quiser pesquisar, pode acessar a internet. São territórios bonitos, assim, a paisagem, a arquitetura, são locais muito, muito bonitos. E a Itália conseguiu anexar. No mais, ela teve poucas vantagens. E aqui cabe uma breve citação de alguns pontos importantes sobre a história italiana. A Itália passou por um processo de unificação territorial no século XIX. No século XIX, a Itália e a Alemanha elas estão ali se unificando.
Outros países da Europa já estavam mais consolidados, mas a Itália foi ali no século XIX, a partir do ano de 1861. A partir dessa data, a questão econômica da Itália não era nada boa. Então, você vai ter o quê? De 1875 a 1900, por volta ali, 1915, 1875 a 1915, mais ou menos, há uma onda migratória que sai da Itália para buscar trabalhos em outros países, e em especial países da América Latina, em especial ainda mais o Brasil, né? Para quem aqui conhece, quem já viajou para o sul, sudeste, você vai ver essa influência italiana muito forte, porque nesta faixa de tempo, 14 milhões de italianos oriundos do campo foram para outros países, inclusive o Brasil. Então, saindo um pouquinho desse contexto e fazendo aqui um paralelo com a história do Brasil, logo após a proclamação da República, com a abolição da escravidão, a política nacional era favorável à recepção desses imigrantes. Tinha a questão do branqueamento da população, tinha a questão de que o europeu estava mais adaptado para o trabalho capitalista, né? Uma série de fatores. Então, teve esse fato aí. O fato é que a Itália era pobre, era um país pobre. E como eu falei agora há pouco, as conquistas econômicas pós Primeira Guerra Mundial e lá no Tratado de Versalhes rendeu pouca coisa para ela. Ela não teve muitos ganhos. Então você vai ver qual é a situação da Itália. Você vai ver uma Itália onde teve um baixo índice demográfico, aí, 14 milhões, num curto espaço de tempo. Grandes famílias tradicionais, grandes proprietários estavam em franca decadência econômica. A situação econômica era grande. Neste período também há um outro perigo, porque havia na Itália um movimento comunista, socialista, comunista, que olhavam para a Rússia e falaram, cara, vamos fazer na Itália o que os nossos camaradas, companheiros estão fazendo na Rússia. Vamos fazer na Itália. E acontece o seguinte, que 2 jornalistas italianos do Partido Socialista, chamado Alceste de Ambris, e o outro é Filippo Tommaso Marinetti, eles produzem um manifesto chamado Manifesto Fascista. Você já deve ter ouvido falar do Manifesto Comunista, lá de Karl Marx. Mas aqui eles escrevem um Manifesto Fascista, um corpo de doutrinas econômicas, doutrinas políticas. Essas doutrinas, elas vão ser aí recebidas por quem? Por um cidadão que era do Partido Socialista, chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele olha para a Itália e ele percebe, a Itália está com escassez de matéria-prima. A Itália está com escassez de mão de obra. A Itália está com seus cofres nacionais vazios. É preciso oferecer uma situação. É preciso oferecer uma resposta. Então, o que acontece com Mussolini? Ele sai do Partido Socialista, ele e outros, e funda um movimento. O movimento dá início ao movimento fascista. Então você vai ter essas datas importantes. Em 1919, Mussolini forma um grande movimento bem estruturado, porque esse movimento ele vai ter apoio de classes econômicas, de políticos, do exército. Ele funda esse movimento em 1919. Em 1920, ele forma o Partido Nacional Fascista. E em 1922, ele lidera uma marcha em Roma, que ficou conhecido na historiografia de Marcha sobre Roma.
Nesta marcha, ele consegue dominar o parlamento italiano, a tal ponto que o rei da Itália, chamado Vittorio Emanuele III, nomeia Benito Mussolini como o primeiro-ministro da Itália. Vamos agora para a terceira parte de nossa aula sobre Tratado de Versalhes e República de Weimar, período de entreguerras ali de 1919 a 1934. Você vai ver o quê? Que lá na Alemanha havia uma cidade chamada Cidade de Weimar. Eu estou falando de forma aportuguesada, então eu pronuncio Weimar. E lá nesta cidade é formada uma Assembleia Constituinte. E qual era a preocupação daqueles políticos? Criar um governo alemão. A situação da Alemanha, como eu disse, não era nada favorável. E nesta reunião foi decidido que a Alemanha, a partir dali, seria governado por E aqui você vai ter o primeiro presidente eleito. Ele era representante do Estado alemão, Alemanha em relação aos outros países, acordos diplomáticos, seria chefe das Forças Armadas, é o Friedrich Ebert. E o chanceler responsável pelo governo seria o chanceler Gustav Stresemann. Este período da República de Weimar representa na história alemã a fase do Segundo Reich. O primeiro Reich foi o Otto von Bismarck, lá na Guerra Franco-Prussiana. Primeiro Reich. Agora o Segundo Reich. E o Terceiro Reich veremos numa aula depois, numa próxima aula. Em 1918 a 1919, há também um outro levante comunista na Alemanha. Havia um perigo comunista na Itália. Benito Mussolini, com o fascismo, conseguiu vencer. Naquele período ali, havia um conflito intenso entre comunistas e fascistas na Itália. Até em 1922, o Benito Mussolini ser empossado aí como primeiro-ministro. Aí há uma briga política aí de movimentos comunistas e movimentos fascistas, camisas negras contra os camisas vermelhas lá, os comunistas. Na Alemanha acontece algo parecido. Sob a liderança, né, de Rosa Luxemburgo, preste bem atenção, Rosa Luxemburgo é uma das líderes deste movimento alemão de perfil comunista. Acontece que o nome dado para a revolta liderada por Rosa Luxemburgo é chamado de revolta espartaquista. Por que esse nome? Eles estavam fazendo uma referência ao antigo Império Romano. Quem lembra das aulas de história lá da primeira série, Espartacus foi um gladiador. E ele liderou uma revolta de gladiadores lá no antigo Império Romano. Então, esses militantes socialistas da Alemanha usaram os mesmos nomes, né? Revolta de Espartacus. Somos espartaquistas, liderados aí pela Rosa Luxemburgo. Para quem tiver interesse em assuntos de origem marxista, socialista, vai perceber que a Rosa Luxemburgo ela é uma expoente, aí, uma das protagonistas aí do movimento marxista. Acontece que essa revolta ela vai dar o quê? Ela vai fortalecer o movimento e vai fortalecer também, ou vai influenciar de certa forma, um partido, a criação de um partido. E qual é esse partido? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Nazi. Então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães nasce desse contexto, ok? E quem é o principal articulador desse movimento depois? Adolf Hitler.
Então, no ano de 1925, o presidente eleito aí pela Alemanha, Friedrich Ebert, ele morre e dá origem, dá o início a um outro governo, a um outro presidente. Quem foi eleito agora foi um ex-militar que defendeu a Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial, chamado Marechal von Hindenburg. Ele foi eleito em 1925 e reeleito em 1931. E seu primeiro chanceler foi o Franz von Papen. Preste bem atenção, porque aqui vai ocasionar uma série de fatores que vai dar fim à República de Weimar. A economia alemã, desde a Primeira Guerra Mundial, não estava lá essas coisas, mas a produção industrial da Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, ainda era suficiente para manter a economia alemã ali no topo. Os juros eram emprestados na Alemanha da Primeira Guerra Mundial a 5%, e neste período da República de Weimar, os juros alemães eram base 5% também ao ano. Em termos de juro, de porcentagem, continua a mesma. Só que uma medida que os políticos aqui, a maioria deles, primeiro, o presidente ele era social-democrata, e ele adotou uma medida de emitir papel moeda. Quem tiver interesse em economia, podem pesquisar, que vocês vão perceber que todo governo que adota essa medida, o fim sempre é uma catástrofe. Você vai ter numa Alemanha baixa produção industrial, você vai ter uma Alemanha com baixa mão de obra, salários congelados, emissão de papel moeda, desemprego altíssimo e, para piorar, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. E o que é inflação, pessoal? A inflação é o seguinte: eu vou no mercado comprar esse carimbo, ele está R$20. Amanhã eu vou comprar o mesmo carimbo, está lá R$22. Então você tem visto aí que a gasolina aumenta, que os preços aumentam, né? Eu anotei aqui alguns números só para vocês terem uma ideia da bolha inflacionária que a Alemanha estava imersa, estava sofrendo. Do ano 1921 para o ano 1922, a Alemanha sofreu com um aumento de 1.900% de inflação. E do ano de 1922 para 1923, 1.000%. É muita coisa. Com a economia em frangalhos, o Partido Nacional Socialista ali começa a ser ali ocupado, liderado, articulado por um cidadão chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler, percebendo a situação da Alemanha, ele chega a uma conclusão. Ele escreve o livro Minha Luta, está em PDF, disponível no Google, podem pesquisar, baixar para poder ler. E ele percebe o seguinte, que a Alemanha precisa tomar algumas medidas políticas e econômicas, senão a Alemanha vai para o buraco. E para tirar a Alemanha do buraco, e percebendo que aquele caos ali poderia favorecer a ele próprio também, né, ele levanta algumas bandeiras que eu vou falar agora. Ele começa a perceber que a Alemanha, lá no Tratado de Versalhes, ela foi punida, ela não tinha como se erguer, né? Ela foi ali considerada vilã, então injustiçada. E ele começa a prometer e exigir que a Alemanha não deveria cumprir com o acordo de Tratado de Versalhes. Tinha que investir sim no exército, tinha que fortalecer o exército, a marinha, tinha que ter uma base militar forte. E ele começou a prometer que a Alemanha deveria ser um país
poderoso novamente, como foi lá na época do primeiro Reich. Hitler, ele passa a ter prestígio com essas bandeiras levantadas, ele passa a ter prestígio dentro do partido e também com a população, com a sociedade. Ele começou a ser bem prestigiado. Percebendo o Hindenburg, general Hindenburg, marechal Hindenburg, que era o presidente, ele olhou, a Alemanha está no caos. Economicamente, desemprego, inflação. E esse cidadão aí está tendo muito prestígio na sociedade. O que ele fez? Ele pegou, demitiu o seu chanceler chamado Franz von Papen e nomeia quem? Nomeia Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele foi nomeado pelo marechal presidente lá von Hindenburg no ano de 1930. Ficou 4 anos como chanceler. E o que acontece? Em 1934, o marechal Hindenburg morre. E aí o que ele faz? Ele pega os poderes presidenciais para ele. Ele consegue articular politicamente a Alemanha e, sem ser eleito para presidente, ele ocupa a vaga de presidente. Então aqui ele se torna tanto o chanceler quanto o presidente da Alemanha ao mesmo tempo. E com Hitler, em 1934, ele coloca fim à República de Weimar e dá origem a uma nova fase da história alemã que ele chama de o Terceiro Reich. Hitler é passado ali chamado Führer, o líder da nação. Então, pessoal, nós temos aqui a Europa, na Itália, o fascismo na Itália, na Alemanha, o surgimento do nazismo e na União Soviética, o comunismo. Na Alemanha, o nazismo é o mesmo nacionalsocialismo, é o Partido Nacional Socialismo Alemão, dos trabalhadores alemães, conhecido como nazismo. Numa próxima aula, explicaremos mais o conceito de nazismo e também como isso foi se desenrolar na Segunda Guerra Mundial. Fica aqui uma indicação para quem gosta de leitura e de história. Os ditadores. Olha o tamanho da pilha desse. Olha o tamanho do calhamaço. Ó. Os ditadores. Aqui você vai ver Joseph Stalin, ditador russo, comunista, e o nacionalsocialista Adolf Hitler. Eu comprei esse livro no sebo em Goiânia por R$50, usado. Aqui. O meu livro está em perfeito estado. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça.